Toda terça-feira, o TJ Alfa traz matérias que estão relacionadas com saúde e bem-estar. Hoje nós falaremos sobre DPOC. Essa sigla é desconhecida por muitas pessoas. Só quem sofre de doença pulmonar obstrutiva crônica sabe como é séria. E para falar sobre DPOC, nós chamamos o pneumologista Ricardo Borges Magaldi. Boa noite, doutor. Boa noite, Robson. Obrigado. Doutor, o que é doença pulmonar obstrutiva crônica? Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama de DPOC, na verdade engloba dois grandes polos da doença, que são o enfisema pulmonar e a bronquite crônica, que é um grupo de doenças que está fortemente relacionado à exposição ao cigarro, né? No enfisema pulmonar, a gente acaba tendo uma destruição dos alvéolos, das paredes dos alvéolos, que são as pequenas estruturas submicroscópicas, onde acaba realmente tendo a respiração da gente, onde a gente troca o oxigênio e o gás carbônico com os vasos sanguíneos. Quando tem a ruptura dessas paredinhas dos alvéolos, acaba formando, então, cistos de ar, que não servem mais para a respiração. Então, a gente tem uma alteração da arquitetura normal do pulmão, da estrutura normal do pulmão. Na bronquite crônica, o que a gente encontra é uma inflamação muito significativa dos brônquios, das vias aéreas, que são as vias que levam o ar até os alvéolos. Então a mucosa fica muito inflamada, com a secreção muito espessa, difícil de conseguir expectorar, a musculatura que envolve os brônquios fica contraída e tudo isso faz com que diminua o calibre dos brônquios, a passagem por onde o ar deveria passar para atingir os alvéolos. E essas duas situações, tanto o enfisema quanto a bronquite crônica, estão muito relacionadas à falta de ar, a cansaço, a dificuldade respiratória, muitas vezes com bastante tosse associada, produção de secreção e chiado. E quais são os sintomas? Então isso é muito variável. Habitualmente a manifestação começa de uma maneira bem insidiosa, bem lenta. A pessoa começa a ter uma tosse, depois começa a ter secreção, a expectoração mesmo, evoluindo com chiado. Isso costuma ser mais acentuado logo pela manhã, aquele famoso pigarro do fumante. E ao longo do tempo, à medida que a pessoa continua fumando, continua exposta à fumaça de cigarro, esses sintomas todos vão evoluindo, conforme vai tendo alteração, evolução também das alterações pulmonares, né? Então vai aumentando a falta de ar, vai tendo limitação para as atividades físicas, vai tendo cansaço para caminhar, cansaço para subir escada, não vai conseguir mais fazer uma atividade física que algumas vezes fazia previamente. O cigarro vai tendo esse impacto de alteração da função pulmonar e vai limitando a pessoa gradativamente, até chegar a um ponto em que a falta de ar fica insuportável e muitas das pessoas que têm a DPOC no nível mais avançado acabam precisando inclusive de oxigênio como parte do tratamento para conseguir se manter sem o sintoma da falta de ar muito forte, né? Mas doutor, existe algum tratamento para esse tipo de doença? O tratamento fundamental para a DPOC é parar de fumar. A exposição ao cigarro faz com que a doença vá evoluindo muito rapidamente. A gente tem uma alteração da nossa função pulmonar ao longo dos anos, isso é normal, todos nós passamos por isso, faz parte do nosso processo de envelhecimento, de passar dos anos. Mas a gente tem reserva respiratória suficiente para não ter problema nenhum por causa disso, não ter sintoma nenhum. Mas as pessoas que fumam, têm sensibilidade do ponto de vista respiratório com os efeitos do cigarro, acabam tendo uma perda de função pulmonar muito mais rápida, que progride muito mais rapidamente. E isso vai tendo, então, um impacto muito significativo no dia a dia, na qualidade de vida da pessoa, com sintomas respiratórios, né? Então, fundamental para conseguir controlar essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas é parar de fumar. Existem medicamentos que a gente lança a mão, que a gente pode usar para procurar diminuir a inflamação dos brônquios, para conseguir dilatar os brônquios, melhorar a capacidade da pessoa de fazer as atividades do dia a dia, mas o parar de fumar é fundamental para conseguir um controle mais adequado da doença. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui no TJ Alfa. Ok, muito obrigado, Robson. O bairro do Tamboré foi palco de um coquetel para a apresentação do novo Pão de Açúcar. Moradores do bairro puderam acompanhar a Orquestra Sinfônica Pão de Açúcar. Carlos Cabral, um dos maiores conhecedores de vinho do Brasil, fez uma palestra sobre a bebida. De acordo com o diretor João Edson Gravata, essa unidade será ecologicamente correta. O lixo da obra é reciclado. A gente tem um processo de não permitir com que os caminhões que trazem materiais para a construção saiam da loja
carregando qualquer tipo de detrito para as vias públicas. E a gente também tem um outro processo muito interessante, que é de conscientização dos trabalhadores da obra. Eles constroem a loja e aprendem um pouco sobre o que significa uma construção sustentável. Uma loja verde, ou uma construção sustentável, como a gente queira chamar, também traz uma série de outros elementos que geram economia de energia, economia de água. Para a gerente da nova loja, Elaine Queiroz, os clientes vão se surpreender com a unidade Tamboré. Primeiro, uma excelência em atendimento, que toda a equipe foi formada e preparada para essa entrega. O diferencial nos serviços, que é o nosso personal shopping, que este eu diria que é o maior diferencial que nós vamos oferecer em praticidade. E também a Florales, que é uma proposta diferenciada de venda de flores. Agora o seu telejornal é diário e você pode participar através do telefone 4152-9642 ou pelo e-mail jornalismo@tvalphaville.com.br. O TJ Alfa fica por aqui. Boa noite e até amanhã.